berçários dessa espécie? Então, Moçambique nós sabemos que é um berçário dessa espécie, nós sabemos que alguns pontos na Austrália também. Nós nunca tivemos oportunidade de verificar um comportamento que demonstrasse que a nossa região é um berçário. Porém, nós sempre temos aqui os registros de machos sempre maduros, quase sempre maduros, uma grande maioria, e sempre carregados de sêmen. Isso é nas fotos de identificação, é perceptível nas gônadas que você percebe que ele está carregado de sêmen. Nós temos essa teoria, então, de que há um local de acasalamento e talvez de reprodução, de berçário, próximo à nossa região. Não sabemos se no Paraná ou se no Espírito Santo. Por isso esse tagueamento tão importante, da história de onde vem e para onde vão. E esse tipo de descoberta, e a descoberta de uma área como essas, e nós estamos integrando inclusive trabalhos com colônias de pescadores que relatam a ocorrência de raias. São extremamente importantes. Extremamente importantes. Tem locais em que nós já sabemos, estamos colhendo os relatos e depois vamos fazer as visitas, estamos programando para 2011, visitas, porque eles são grandes fontes de dados. Nós sabemos de locais em que os pescadores não colocam redes em determinados locais, em determinadas épocas do ano, porque eles têm medo de perder as redes, porque as raias são muito grandes, acabam levando. Lógico, isso é ruim para as raias, umas vão acabar morrendo, isso gera um sacrifício, ficam presas, machucam e tal, mas enfim, às vezes acontece. Mas temos a informação da pesca, e a informação da pesca é sempre muito importante. A pesca, nesse ponto, ela é uma aliada, até porque sabemos que os pescadores não têm o foco na raia. São pescas acidentais, que obviamente não deixam de ser prejudiciais, mas acontecem. Então nós temos que dar o melhor trato possível. Já que ela ocorre, ninguém gostaria que ela ocorresse, então nós temos que tirar o melhor uso possível para entender melhor essa espécie. Fazendo isso, a ideia então é elaborarmos um projeto para corredores. Então, é o manejo da espécie. Sim. Né? Porque hoje nós temos um foco grande de manejo como? Com o turismo sustentável. Né? Nós temos isso acontecendo em Moçambique. Eu recentemente fui nomeado diretor de conservação da Fundação da Megafauna Marinha, que é dirigida pela doutora Andréa, porque nós estamos participando de um processo que já está em estágio avançado para a criação de uma área marinha protegida nessa província de Inhambane, que é a província onde existe o maior número de registros no mundo, tanto de tubarões-baleia como de raias-mantas das duas espécies. Nós vamos dar um pequeno intervalo para o café e voltamos já. Amigos do mar! Vamos dar um pequeno intervalo e aproveite para tomar o café Floresta, que é bom por natureza. Até já. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Não se trata apenas de ser otimista em um país frequentemente em crise, mas sim investir em qualidade, treinamento e atendimento personalizado. Novas tecnologias e a própria internet foram uma grande revolução. Mas estamos convencidos que um sorriso e um aperto de mão ainda é a melhor distância entre duas pessoas. Máxima qualidade em serviços para a sua empresa e para você. Para nós, cada relacionamento é único e singular. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender, é como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Amigos do mar! Voltamos então ao programa Amigos do Mar. O nosso entrevistado de hoje é o Guilherme Codia. Nós estamos na Porto Marina, Astúrias. Vamos continuar falando da manta
E gostaria que você falasse sobre o turismo em Moçambique. Então, o turismo, ele é visto hoje... Olha, primeiro que o turismo é a maior indústria do mundo. Sim. É maior que a indústria do petróleo, é maior que a indústria automobilística, metalúrgica, é a maior indústria do mundo. Então, por si, já conseguimos entender qual é a força dessa indústria em vários segmentos. Nesse segmento específico, a ideia é fazer o quê? É gerar uma transformação, é gerar renda para as pessoas que vivem do extrativismo, principalmente as pessoas muito pobres, que é o caso das pessoas em Moçambique, que tem uma atividade de pesca de fato artesanal. Digo para você que é uma pesca artesanal muito diferente do que nós conhecemos como pesca artesanal aqui no Brasil. É uma coisa realmente de sair para o mar, no Oceano Índico, saindo pela arrebentação na areia com umas canoinhas minúsculas e passando o dia no mar, 2, 3 pessoas com várias varas de pesca, sem rede, sem nada. Existem redes, mas é uma coisa rara. E a ideia é fazer com que essas pessoas, principalmente essas que estão começando a usar as redes, que estão tendo um uso um pouco mais indiscriminado, fazer... Tem uma consciência. Tem uma consciência, mas elas têm uma alternativa, principalmente. Sim. Então, o turismo, no caso, hoje o que acontece lá, que é o turismo de mergulho forte, que hoje é muito forte já em algumas regiões de Moçambique, já bem estruturado, existe uma estrutura de operação, de acomodação muito interessante. O lugar é um paraíso, o Oceano Índico é o oceano mais rico do mundo, em termos de beleza. Os recifes, o lugar é repleto de recifes de corais e justamente por causa desses recifes de corais você tem as raias lá, porque são estações de limpeza, onde elas vão se cuidar, vão fazer limpeza, os peixes são especializados e vão se alimentar, etc. Então esse turismo, ele busca dar uma alternativa às pessoas que vivem do extrativismo. Por quê? Porque ele gera de fato mais renda e você tira a pessoa de uma atividade totalmente 100% extrativista para uma outra que sem dúvida também, como qualquer atividade, gera o seu impacto, mas um impacto que é naturalmente menor, obviamente, Sim. porque não é extrativista, mas que tem uma condição de ser melhor gerenciado. Os impactos, nesse caso, eles podem ser melhor tratados, você tem códigos de conduta. Então eu fiz 4 viagens esse ano para lá, no ano de 2010, e em todas as oportunidades eu vi o esforço. Na primeira vez não havia um vídeo para assistir na operadora de mergulho. No segundo já existia o vídeo com código de conduta super bem produzido por uma produtora profissional, onde a Associação dos Operadores de Mergulho se uniu, produziu o vídeo, as pessoas assistem, veem como é que é o mergulho do chamado Ocean Safari, né, que é aquela experiência de snorkeling, né, aquela flutuação com o tubarão-baleia. O mergulho nas estações de limpeza, nos recifes de coral. Então, muito bacana. E as pessoas dão ênfase a isso. Os mergulhos eles são monitorados por 2 profissionais. Né? Às vezes vai em vários lugares no Brasil e mesmo fora do Brasil, onde você tem apenas um líder de mergulho. Nesse caso, não, você tem uma pessoa na frente, você tem uma pessoa fechando o grupo, todo mundo cuidando. Isso torna mais sustentável? Claro, porque as pessoas elas sabem que estão sendo cuidadas, elas veem aquele paraíso e ao mesmo tempo... E outra, se pisarem na bola, vamos dizer assim, o monitor está ali. Ele está, olha, amigo, por favor, levanta um pouquinho, Sim. olha, está raspando, cuidado com o coral. Então, sempre vai haver. E aí você tem pessoas que saem então da vida da pesca e vão trabalhar numa operadora de mergulho. Nós tivemos agora casos dos primeiros instrutores, até é um negócio bastante emocionante. Eu acompanhei um dos primeiros instrutores de mergulho que se formou. Em janeiro do ano passado eu tive a oportunidade de a gente sentar junto, ele nunca me esqueci, ele estava fazendo a prova de Dive Master dele e todo o material em inglês, porque você tem lá os sul-africanos, etc. E ele fala português. Então a gente sentou com o material em inglês e ele estava com dificuldade, sentamos juntos, falamos. Eu sou instrutor de mergulho, e então foi bacana, pôde ajudar. E voltei lá em alguns meses depois e ele veio falar comigo, já trabalhando como Dive Master. Então ele estava numa atividade, depois já estava na atividade de mergulho, estava ganhando mais dinheiro, estava mais feliz. Então esse tipo de transformação é o que a gente espera. Um exemplo que nós temos clássico aqui no Brasil é o da Laje de Santos. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é um local maravilhoso.
Mas assim, maravilhoso. Esses últimos dias, inclusive, eu tive a oportunidade de estar lá com a diretoria do parque, a gente fazendo um evento de fiscalização e limpeza do fundo, e infelizmente ainda de material de pesca ilegal, ainda ocorre, infelizmente. E água de Noronha, as pessoas simplesmente não acreditaram. Uma água de 30 metros de visibilidade, azul, com tartarugas, raias, peixes, cardumes, isso é fantástico. E em julho ainda temos o atrativo das pessoas encherem, lotarem os barcos de mergulho para poder presenciar, ter a sorte do encontro com a raia-manta. Então a raia-manta também ajudando, é a megafauna que a gente chama, a megafauna carismática, né? Raia-manta, tubarão-baleia, também fazendo sucesso por aqui. Então são exemplos que nos mostram o quanto você pode ter uma área que é preservada, mas que pode gerar renda e que pode incentivar o turismo náutico. Que pode até porque tem essa questão aí da laje, as pessoas, muitas pessoas, inclusive pessoas do meio náutico, se você perguntar, você pode até fazer esse teste. Ele vai falar, não, lá é proibido porque não pode navegar, aí já faz uma confusão. Não tem nada proibido de navegar, de nada. A visitação é aberta. O turismo náutico, assim como o turismo de mergulho, que também é um tipo de turismo náutico, está aí para isso. Para gerar empregos, para fazer com que as pessoas, de uma forma consciente, de baixo impacto, aproveitem sim as belezas. E quando elas conhecem os lugares, elas entendem melhor a necessidade da preservação. É uma forma de educação ambiental. Então é nisso que a gente aposta. Guilherme, nós falamos tanto nas mantas serem tagueadas. E eu acho que o telespectador está curioso de saber como é isso. Você poderia mostrar esse objeto? Sim. O que eu tenho aqui é o famoso tag, né? Que gera o tal do tagueamento que a gente tanto falou. Ele é um equipamento, ele é um mini laboratório. Ele de fato, um mini laboratório que ele tem uma série de sensores. Nós introduzimos através de um arpão especial, nós introduzimos essa seta, tá? Na pele da raia, ela entra mais ou menos até aqui. Sim. Ok? E isso não gera nenhum machucado, até por isso a seta é de plástico, para não gerar oxidação nem nada. Não, óbvio que uma espetada é uma espetada no bicho, mas a pele é bastante grossa, etc. Não acontece nada, inclusive quando a gente espeta, a raia praticamente nem se move. Ela é quase que imperceptível. E naquele tempo programado, que pode ser 60, 90, até 160, 180 dias, que são 6 meses, ele se solta desse cabo e flutua. Por isso que ele é um modelo chamado pop-up, que a gente chama. Porque ele faz o pop, ele se solta, e up, ele vai para a superfície. E chegando na superfície, ele literalmente flutua, e com essa anteninha aqui ele espera a passagem de um satélite do sistema Argus, que geralmente passa numa determinada região, a cada 2 horas e meia passa um satélite, ele se conecta como se fosse uma chamada de celular e começa a transmitir os dados, até que passa todas, dependendo do número de dados que ele agregou, e isso chega na França, tem todo um algoritmo de codificação, etc. E depois a gente entra numa fila, que é aquilo que eu comentei, e esses dados chegam para a gente com o posicionamento, os mergulhos que o animal fez. Nós já temos aí em breve, já sabemos previamente, mas vamos ter os detalhes de algumas novidades muito interessantes que não se fazia ideia sobre os mergulhos que esses animais, que as raias-mantas estão dando, que ninguém imaginava que elas fizessem. Então existe muita informação interessante para acontecer. E esse aqui, então, é o protagonista dessa brincadeira toda, um aparelhinho muito sofisticado. E ele é resgatado. Então,
E como você pode ver, a gente coloca aqui as inscrições, né? Falamos aqui recompensa, etc, porque ele pode até parar numa rede de pesca. Sim. Né? Ou na praia. E muitas vezes ele pode ser resgatado, tem até meu telefone aqui, só que muitas vezes isso não acontece, e aí a gente não pode reutilizar. Se ele é resgatado, a gente manda para o fabricante troca a bateria, faz toda a verificação e manda de novo. É mais barato do que adquirir um novo, que é um equipamento caro. Guilherme, nós vamos encerrar o programa agora, mas no próximo sábado nós vamos mergulhar de novo nesse assunto. E eu aguardo você.